Beleza. Então, Pode começar? Muito bem, manda ficha. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é André Lamounier, sou fellow boa noite. de ceratocone pela Santa Casa de BH e médico oftalmologista também pela Santa Casa. A aula de hoje é sobre topografia, nos questionar se ela é o padrão ouro para a cirurgia refrativa e também eu vou falar sobre a biomecânica da córnea. Falar um pouquinho da história, na década de 70, 80, teve uma propagação muito grande da cirurgia refrativa nos Estados Unidos. E isso incentivou a criar novas tecnologias para tentar melhorar a qualidade dessa cirurgia. Então, a partir daí, os fotoceratoscópicos foram substituídos pelos videoceratógrafos computadorizados, que são conhecidas como topografias córnea, né? Deixa eu só arredondar isso aqui um pouquinho. A topografia de córnea, ela consegue avaliar quantitativa e qualitativamente a curvatura anterior da córnea. Então, para isso, ela utiliza a córnea como um espelho refletor. Aí forma uma imagem ceratoscópica que é produzida pelo disco de Plácido, que é um disco com anéis concêntricos. Aí o computador, ele consegue captar de 5.600 a 8.000 pontos. Aí forma uma imagem gráfica através de cores. Isso tudo o software faz. Falar um pouquinho das indicações da topografia. Ela é capaz de detectar e acompanhar as doenças ectásicas. Ela analisa a deformidade induzida por lente de contato. Ela consegue acompanhar e controlar o astigmatismo no pós-transplante de córnea, por exemplo. Ela estuda o pré- e pós-operatório das cirurgias refrativas. Falar um pouquinho como que interpreta a topografia de córnea. Primeiramente, é importante fazer uma análise geral gráfica. Como que essa análise é feita? Igual eu falei, o computador, ele faz uma escala de cores. As cores quentes, que são vermelho, laranja, amarelo, representam a maior curvatura da córnea, a região de maior curvatura. Já as cores frias, como o azul, a menor curvatura, né? Onde ela tem menos dioptrias. Uma coisa fundamental, que muita gente às vezes come mosca, é avaliar a escala, que normalmente aparece na lateral assim, e o intervalo de dióptro. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, esse aqui é a mesma córnea, realizada com duas escalas diferentes. Na primeira foto da esquerda, a gente consegue ver que a escala dióptrica é de meio em meio. Já na direita, ela é de 1 em 1. Então, a gente consegue ver que a discrepância da escala de cores é bem grande. Muito mais vermelha do lado esquerdo e do outro ela é mais amena, né? Então, é importante sempre observar a escala para conseguir fazer uma interpretação melhor do exame. A topografia, ela apresenta dois tipos de mapa. O mapa de curvatura meridional ou tangencial, que ele utiliza um raio de curvatura meridional. Aí faz a leitura dos índices como se o eixo do estereotoscópio estivesse alinhado para cada ponto da córnea. Já o mapa axial, ele analisa uma córnea esférica e perfeitamente centrada no vértice. O problema desse é que ele não é tão exato na periferia, mas na grande maioria dos casos, isso não prejudica em nada o exame, a não ser nos casos de uma ectasia mais avançada. Que aí essa perda na periferia atrapalha um pouquinho a interpretação. Depois da análise gráfica pela escala de cores, é importante analisar o padrão topográfico. Quando a topografia é normal, ou quando ela é muito anormal, uma ectasia evidente, é mais tranquilo de interpretar. O grande X da questão aqui é quando ela é assimétrica, aquele caso borderline ali, que a gente tem que ficar mais de olho. Alguns tipos de padrão que a gente tem que ficar de olho aberto, quando os dois olhos são muito assimétricos, mesmo que sejam dois olhos normais, o fisiológico é eles serem simétricos, né? Então, sempre que a gente observar uma assimetria muito grande entre os dois olhos, tem que acender uma luz ali para algum tipo de ectasia ou alguma coisa mais preocupante. Um astigmatismo contra a regra ou oblíquo em jovem, não é fisiológico, né? Então, um jovem apresentar um astigmatismo oblíquo, por exemplo, a gente tem que ficar mais alerta também. Um encurvamento inferior, como a gente consegue ver aqui na imagem na letra D, um bullseye assimétrico, pela que o H, a parte inferior ali mais elevada, um bullseye truncado também. Sempre é bom observar também, na G aqui, na J, nas figuras G e J, quando tem essa quebra de ortogonalidade. Então, isso sempre chama atenção. Sempre que a gente observar essa quebra de ortogonalidade, é bom a gente acompanhar mais perto,
pensar realmente se vale a pena operar e acompanhando esse paciente mais de perto. Depois da análise gráfica e do padrão topográfico, a gente passa para os índices. Isso é um grande problema de muita gente que está na topografia, que às vezes parte direto para os índices, né? Às vezes pula o padrão topográfico e muitas vezes também passa batido alguma ectasia, alguma coisa assim. Rabinovitz criou alguns critérios para nos ajudar no diagnóstico de ceratocone. E ele fala que um K central acima de 47,2 dioptrias ou um índice S maior que 1,4 são sugestivos de ceratocone, que são confirmados quando o K central é maior que 48,2 ou quando o IS é maior que 1,6. Quando se observa uma diferença dióptrica maior que 1,9 entre os dois olhos, também mais sugestivo de ceratocone. Maia e Klein também tem seus próprios critérios, que é o KPI, que é um índice derivado de outros 8 índices ceratográficos, e ele é indicativo de cone quando maior que 0,23. E também tem o KISA, que a gente utiliza muito, que é derivado de 4 índices, que é o índice IS, o K central, o ST, que é o astigmatismo simulado da córnea, e o SRX, que representa o astigmatismo irregular. Quando o KISA é maior que 60%, aí ele é indicativo de cone também. Só relembrando, o IS que a gente usa muito, é uma medida que a gente pega os 3 milímetros centrais da córnea, pega os 5 pontos superiores e 5 pontos inferiores desses 3 milímetros centrais e faz uma média entre eles. Se a região inferior em relação à superior for maior que 1,4, aí tem uma grande suspeita de ser ceratocone. Na cirurgia refrativa, a topografia é muito utilizada tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. No pré-operatório, fundamental para a gente é detectar a ectasia, né? Que aí é uma contraindicação absoluta de uma cirurgia refrativa. E ela consegue avaliar a regularidade da superfície da córnea também. No pós-operatório, é importante a gente ver a homogeneidade da área submetida ao tratamento, ver como é que está. Por exemplo, se a região que a gente fez o laser realmente foi na região central ou se está descentralizada, e se a quantidade de energia foi adequada, ou se houve uma hipocorreção, uma hipercorreção. E também é importante no segmento pós-operatório, né? Mesmo que a cirurgia tenha feito correto, 100%, é importante a gente acompanhar. Pode ter uma miopia progressiva, pode surgir uma ectasia pós-tasíquica, por exemplo. Então, a topografia é utilizada nesse acompanhamento pós-cirurgia. Uns exemplos aqui, por exemplo, é uma ectasia corneana. A gente vê aqui uma assimetria inferior, então a gente consegue contraindica a refrativa nesse caso, né? Parece um ceratocone, então a gente sempre contraindica a refrativa nesse caso. E aqui na figura de baixo, a gente consegue ver um aplanamento excêntrico pós-exímer. O paciente queixava bastante, qualidade de visão baixa, e a topografia realmente mostra que estava descentralizado, né? Então, justificava a queixa do paciente e a topografia nos mostra isso. Então, o que a gente conclui sobre a topografia de córnea? Que previamente à cirurgia ela é fundamental, porque ela melhora a previsibilidade cirúrgica e consegue indicar corretamente o procedimento. E em muitos casos, a topografia não detecta ectasias iniciais, vista apenas na topografia. Quem teve a oportunidade de ver a aula do Dr. Reinaldo semana passada, nos casos desafiadores na quinta-feira, ele mostrou uma série de casos que o Pentacam não mostrou a ectasia, vista só na topografia e que posteriormente evoluiu com uma ectasia. Então, são 2 exames que se complementam, tanto a tomografia quanto a topografia são complementares. Então, é sempre fundamental a gente fazer essa análise topográfica da córnea pré-cirurgia refrativa. Tem muita gente que pula, né, pensa só, a Pentacam está normal, então eu posso fazer cirurgia sem problemas, e acaba tendo dificuldades no futuro. Então, sempre é bom e importante fazer análise topográfica prévia à cirurgia. Agora eu vou falar um pouquinho também sobre a biomecânica da córnea. Primeiramente, o conceito de biomecânica. Elasticidade. O que é elasticidade? A capacidade de um corpo para retornar ao seu tamanho e forma originais depois de submeter uma força. Ela é calculada pela razão entre tensão e deformação. É como se fosse uma mola. A mola consegue ela consegue voltar ao seu tamanho original. A gente vê 2 exemplos aqui, uma mola que não é elástica e uma mola que é elástica.
ela volta ao sua figura inicial depois de ter sido medida a força. E viscosidade. Viscosidade é a resistência de um material fluido para se deformar. Quanto maior a viscosidade, menor será a velocidade em que o fluido se movimenta. A gente vê que o exemplo aqui embaixo aqui, do mel e da água. O mel é um material muito mais viscoso do que a água. Então, ele é um material que movimenta em menor velocidade. A córnea, ela é uma mistura dessas duas características. Ela é viscosa e ela é elástica. A córnea não é biomecanicamente inerte. Como que a gente sabe disso? Quando a gente observa isso na prática, quando a pessoa faz um RK, vai ter um aplanamento tardio, uma ectasia pós-LASIK, por exemplo, quando tem a alteração imediata na sua forma, aumento da sensibilidade depois de ter hipóxia, quando está mal hidratada, a gente vê que tem mudança na forma da córnea. Isso nos mostra praticamente, na parte prática, né, que ela não é inerte. E o que a biomecânica da córnea ela estuda? O que ela engloba? Além do componente genético, fatores intra- e extracorneanos. Dos fatores extracorneanos, um destaque especial vai para a pressão intraocular e para o ato crônico de coçar os olhos, que é o que a gente tem que ficar mais atento. Mas, além desses, assim, outros fatores também, pressão atmosférica, a tensão exercida pelas pálpebras, a tensão dos músculos extraoculares, do músculo ciliar e outros traumas, além de coçar os olhos, como cirurgia, por exemplo. E tem os fatores intracorneanos também. Por exemplo, a densidade da córnea, a distribuição das fibras colágenas, a orientação que essas fibras estão, a espessura, tanto central quanto a variação de cada parte da córnea, e a hidratação estromal, e como está essa hidratação pelo endotélio. Se a bomba endotelial está funcionando direitinho, ou se tem algum edema de córnea. Então, a biomecânica nos permite estudar esses dois fatores, tanto o extra quanto os intracorneanos. A biomecânica também, ela é fundamental para o glaucoma, porque ela influencia na medida da pio, e não só a espessura e a curvatura da córnea influenciam nessa medida. Muita gente pensa assim, uma córnea mais espessa, uma córnea mais curva influenciam na pio, mas a biomecânica também influencia nisso. Tanto que Liu e Roberts fizeram um estudo que demonstra essas propriedades biológicas calculadas pelo módulo de Young, que calcula a biomecânica atrás de força, tensão, são as que causam maior impacto nas medidas de pressão intraocular. Então, não é a espessura da córnea, não é a curvatura, e sim as propriedades biomecânicas. A pio vai estar o tempo todo ali tensionando a córnea, parte endotelial, né? Então, isso varia muito a medida da pio. Então, a gente sempre tem que ficar atento a isso. E quais são os exames que a gente usa para fazer esse estudo biomecânico? São dois principais. O primeiro deles é o Ocular Response Analyzer, chamado de ORA, e o mais recente, mais moderno, é o Corbis ST. Vou falar um pouquinho agora de cada um aqui. O ORA foi o primeiro dos dois a ser criado. Ele mede a pio através de um jato de ar que é aplicado na córnea em duração de 20 milissegundos. Esse ar, ele aplana a córnea para dentro e dentro do tecido. Aí, no primeiro momento, vai ser medido o primeiro pico. Aí a córnea, ela fica côncava, dispersa a luz e esse sinal da aplanação diminui. A partir disso, o pulso de ar é descontinuado e a córnea, com isso, tende a voltar à posição original. E nessa aplanação para fora é medido o segundo pico. Então, a gente tem, a partir do momento do jato de ar, a córnea vai ser aplanada. A gente tem medido o primeiro pico, e quando a córnea começa a voltar à sua posição original, tem medido o segundo pico. Aqui na figurinha à direita, à esquerda aqui, a gente consegue ver o ar sendo jogado, a córnea sendo aplanada para dentro. Aí é medido o P1, que é o primeiro pico. Depois aqui, o pulso de ar é descontinuado, a córnea tende a voltar à posição original e é medido o segundo pico. Aqui no gráficozinho aqui à direita inferior, também a gente consegue isso. A gente tem o pulso de ar, aí tem a primeira aplanação da córnea, aí tem essa luz infravermelha aqui que faz a medida, a córnea fica côncava e quando o pulso de ar é descontinuado, a córnea volta à sua posição original e tem medida o P2, que é o segundo pico. Tem um videozinho aqui que mostra mais ou menos como é que funciona.
o jato de ar é jogado, a córnea aplana, depois o jato de ar é descontinuado, a córnea volta. É muito rápido, mas acho que deu para entender o funcionamento do ORA. Então, a partir dessas medidas, ele consegue analisar as habilidades biomecânicas da córnea. Ele forma duas medidas principalmente, a esterese corneal, que é o CH, e o fator de resistência corneal, que é o CRF. A esterese é a tendência do sistema de conservar suas propriedades na ausência de um estímulo que as gerou, e pode ser medida pela absorção e ou dissipação de energia durante o ciclo de deformação e recuperação desse sistema. Ela é medida pela diferença das pressões, pico 1 e pico 2, e isso é a habilidade viscoelástica da córnea. Então, entre essa primeira fase da córnea aplanar pelo jato de ar e voltar à posição original, isso é a esterese. E a diferença do P1 para o P2 vai ser essa medida. O valor aproximado dessa esterese é de 10 milímetros de mercúrio. Os pacientes que têm ceratocone, normalmente vão apresentar essa esterese mais baixa do que 10. Já o fator de resistência corneal, ele é derivado de um cálculo mais complexo, da relação P1 e P2 da espessura da córnea central. Ele é capaz de medir a habilidade da resistência viscoelástica da córnea. O valor aproximado é 11. O paciente de ceratocone também vai ter um índice menor do que 11, normalmente. Então, ele vai ter tanto a esterese quanto o fator de resistência corneal menor, paciente que tem cone. Aqui, agora, para vocês, mais ou menos, o gráfico do ORA. A gente consegue ver nesse primeiro gráfico à esquerda aqui, o pico 1, que é a hora que a córnea aplana para dentro. O verde aqui é a pressão do ar. Ele vai, é jogado, sobe e desce. O vermelhinho é a medida que a gente mede durante o exame. O P1 é o momento que ele aplana para dentro, pico 1, e o pico 2 é o momento que ele aplana para fora. Tem esse gráfico. O primeiro aqui e o segundo são iguais. Do lado direito aqui agora, a gente consegue ver o exame do ORA normal e o exame do ORA normal. A gente pode ver que o normal, os picos são maiores. A gente vê aqui, ó, o CH 9,5, eu falei aproximadamente 10, e o CRF, que é mais ou menos 11, normal. Já no paciente com esterese e fator de resistência diminuído, a gente vê que os picos são menores. Então, o CH aqui se encontra diminuído e o CRF também se encontra diminuído, que é o caso, normalmente, dos pacientes que têm ceratocone. Vou apresentar esses dois índices diminuídos. O outro exame que a gente tem para estudar a biomecânica da córnea é o Corvus-ST. Ele foi introduzido no mercado oftalmológico em 2011. O funcionamento dele é basicamente um tonômetro de não contato associado a uma câmera de Scheimpflug. Mais ou menos como é que sai o gráfico lá no exame. Os gráficos aqui em cima, e a gente consegue ver a curvatura da córnea através dessas imagens que o computador cria. Como que ele funciona? O registro ele vai se iniciar 5 milissegundos antes do jato de ar começar. Aí tem a fase de entrada, que é o primeiro momento de aplanação, e ela vai até a córnea chegar à maior concavidade que ela tem. Vai ter um gráfico mais à frente, vai ser mais fácil de entender. Depois disso, vai ter a fase de oscilação, depois a fase de saída, que vai ser medida a segunda aplanação. A córnea vai ter dois momentos de aplanação. A fase de entrada, aí vai aplanar, depois ela vai se tornar côncava. Aí vai oscilar e depois iniciar a fase de saída, e onde vai ser medida a segunda aplanação. Ó, córnea número 1 aqui, você vê que a córnea está no seu estado natural e começa a deformar. Número 2 aqui, ela começa a deformar. No número 3, é o primeiro aumento de aplanação. Você vê que a córnea está ali plana. A partir do 4, ela vai começando a ficar um pouco côncava, até chegar no quinto, número 5 aqui, que vai ser o momento de maior concavidade. No 6, já começa a oscilar. E a partir do 7, começa a voltar à posição original, que é o outgoing concavity phase. No 8, é o segundo momento de aplanação. E no 9, já está praticamente voltando ao natural ali já, né? Então, o momento 3 e o momento 8 são os dois momentos de aplanação. São importantes para a gente. E também é sempre importante observar a maior concavidade da córnea. Quão côncava ela consegue ficar, que é o número 5 aqui. O Corvus ele é capaz de medir diversos parâmetros, muito importantes para cirurgia e para outros exames de córnea.
Alguns deles é a pio, a espessura da córnea. Igual eu falei, é importante a gente ver o momento da primeira aplanação e da segunda aplanação, o momento da maior concavidade da córnea, o comprimento desse aplanamento, do primeiro e do segundo, a velocidade da córnea durante o primeiro e o segundo aplanamento, a amplitude máxima da deformação dessa córnea, a distância entre os dois picos e o raio de curvatura central no momento da concavidade máxima. A biomecânica da cirurgia refrativa. Quão importante é a biomecânica para a cirurgia refrativa? Ela é essencial para a gente entender melhor a resposta da córnea à cirurgia da refrativa, através da excimer laser. Por isso que explica muito, o que eu falei anteriormente, ectasia pós-LASIK, por exemplo. Se a córnea fosse inerte, ia fazer cirurgia ali, a chance de ectasia era nula, né? Mas como a córnea é biomecanicamente ativa, ela tende a criar essa ectasia depois, em alguns casos, né? E os resultados visuais de uma cirurgia refrativa dependem basicamente do perfil de ablação, do processo cicatricial. Cada pessoa vai ter sua capacidade cicatricial diferente, cada córnea é única, né? Então tem que individualizar cada paciente. E a resposta biomecânica da córnea é a mudança na sua estrutura, porque quando a gente está operando ali, a gente está mexendo na estrutura da córnea. Então, cada córnea vai responder de um jeito diferente a essa mudança, né? Então, esses estudos, tanto corpos quanto hora, nos ajudam a tentar prever como que essa córnea vai reagir e tentar contraindicar alguns casos que a gente vê que são borderline ali, perigosos, que a gente vê que pode evoluir com a ectasia futura. Então, o hora e o CORS-ST estão aí para nos ajudar nisso. É importante a gente entender essa biomecânica por causa disso. Era isso, então, pessoal. Obrigado. Muito bom, viu, André? Estão me ouvindo aí? Tô. Tá. Perfeitamente. Gente, é uma aula bem objetiva, né? Uns slides que não estão poluídos, né? E o André teve muita fluência em apresentar a aula dele. Então, Obrigado. realmente, a topografia, eu acho ela fundamental. A gente pede muito tomografia, mas a topografia é muito importante. E você ressaltou alguns dados importantes da questão da topografia. Lembrando que isso é uma ferramenta relativamente nova. A gente tinha, até a década de 80, a gente tinha os ceratoscópios, que era o reflexo da córnea por anéis que foram inventados ou foram desenvolvidos pelo Antônio Plácido, que é um português. Posteriormente, foi então aí vem já com o advento de computador e tudo, esses anéis puderam ser avaliados através de um computador que constrói uma imagem. Então aí a gente tem que ter o primeiro cuidado com a topografia, porque vocês vê lá sempre assim, K-SIM. SIM é de simulation, ou seja, aquela imagem ela foi construída a partir de um algoritmo do computador. Então, nós podemos ter no mesmo olho, em topografias sequenciais, nós podemos ter topografias diferentes, porque depende da imagem que foi capturada, que depois vai desenvolver, a partir dela, esses pontos que são avaliados, são mais de 20 mil pontos, para que possam fazer essa imagem, construção que a gente chama de topografia, esses mapas topográficos. Então, a gente tem que avaliar sempre com muito critério e muitas vezes o ideal é até repetir a topografia quando você suspeita que ela não é de boa qualidade. Paciente, um filme lacrimal inadequado pode comprometer a qualidade de uma topografia. O uso de lentes de contato também pode alterar uma topografia, e isso é muito importante, porque ela pode não só gerar distorções, como regularizar a córnea. Muitas vezes uma lente rígida pode até regularizar uma córnea. Então, às vezes, principalmente quando ela tem o warpage, né, que é quando ela fixa no olho, tem uma impressão na córnea, ela muda muitas vezes totalmente a topografia. Então, o usuário de lente de contato tem que ficar um tempo sem lente de contato para que a gente possa ter uma topografia confiável.
Esse tempo vai depender do tipo de lente e, muitas vezes, é necessário um tempo maior. Às vezes se fala uma semana, 5 dias, tal, mas às vezes a gente precisa de um tempo maior para que essa córnea volte ao normal. E a topografia revolucionou não só a cirurgia refrativa, como também a cirurgia da facoemulsificação, porque hoje a faco também anda de mãos dadas com a cirurgia refrativa. Então, alterações topográficas importantes podem contraindicar algum tipo de lente premium. Então, nós vamos falar, amanhã, eu vou apresentar para vocês uma quantidade grande de topografias, e vocês vão dizer se essas topografias são normais ou não. Sempre vou apresentar topografias borderline. Você pega um paciente que tem um ceratocone evidente, ninguém tem dificuldade no diagnóstico, não precisa nem ser especialista em córnea ou em refrativo. Então, nós temos que avaliar com bastante cuidado os casos de córneas borderline, que é o que eu vou mostrar para vocês. Agora, uma coisa que, em relação à biomecânica, eu queria acrescentar algumas coisas, que primeiro, lembrar que a córnea, ela, além dessas características viscoelásticas que o André descreveu muito bem, ela tem uma característica que a resistência dela, ela não é homogênea em todas as camadas. Quanto mais superficiais são essas camadas, essas fibras de colágeno, mais compactadas elas são, mais fortes elas são. Por isso que a principal resistência da córnea é dada pelo estroma anterior. As fibras de colágeno do estroma posterior apresentam menor resistência biomecânica. Esse é que é o grande problema da cirurgia refrativa, porque nós tratamos o estroma anterior quando a gente faz a cirurgia refrativa. E se torna mais crítico quando a gente faz um LASIK, porque o flap tem aquelas fibras mais resistentes e ele não envolve, depois que é seccionado, que é feito o flap, ele não tem mais nenhum impacto sobre a biomecânica da córnea. Praticamente não considera o flap como uma resistência. Então, é muito importante lembrar isso, porque quando você faz um LASIK, você tem que ter certeza que essa espessura do flap é aquilo que você planejou. Por isso que o Fento LASIK hoje foi um grande avanço, porque você consegue fazer flaps quando você tem certeza que eles têm uma espessura que foi planejada, em torno de 110, 120 micras. No microcerato, você planeja fazer um flap 140 ou 160, e às vezes o flap sai com uma espessura muito maior, ou seja, você já deixou o estroma enfraquecido só pela realização do flap. Bom, outra coisa que também é muito importante, você explicou muito bem. Agora, o ORA, nós inclusive temos lá no Ocular Laser, ele tem um problema, que é a sua reprodutibilidade. O ORA tem uma inconsistência nos resultados. Então, ele é importante, gente, quando a gente tem casos muito borderlines, e que a gente tem aquilo como, vamos dizer, mais uma informação. Você tem um caso muito borderline e tudo, você faz um ORA e dá os picos pequenos, baixos, como a esterese baixa, o fator de resistência coriana baixa, então isso sela, você não vai fazer a cirurgia porque já tem uma biomecânica comprometida. Agora, algumas coisas sobre a biomecânica que são pouco discutidas e que eu acho que também a gente deve lembrar é que a córnea, nós temos nas membranas das células do ceratócito, nós temos receptores de estrógeno. Lembrando que estrógeno nós não temos só nas mulheres, a mulher tem uma quantidade muito maior, mas o homem também tem estrógeno, assim como a mulher também tem testosterona. Mas o fato da mulher ter uma quantidade maior de estrógeno aumenta o estrógeno, ele enfraquece essas fibras de colágeno. O estrógeno, assim como outros tecidos, ele tem uma tendência de retenção de água. Então, você pode ter, principalmente dependendo do ciclo menstrual, dependendo se está em um quadro de gravidez ou não, se está em lactação ou não, o aumento da produção de estrógeno aumenta também a hidratação da córnea.
e também reduz, principalmente pós-cirurgia refrativa, nós temos maior risco de regressão. Então, mulheres têm um fator de risco aumentado pelo estrógeno. Não é motivo que nós temos 13 vezes mais ectasia em mulheres do que em homens. Tá certo? Então, lembrando, então, que a questão da biomecânica é muito importante. O Corvis parece que ele tem uma consistência maior dos resultados. A gente ainda não tem experiência com ele, nós não temos esse aparelho, mas ficam aí essas lembranças aí da questão do sexo em relação à resistência da córnea, que é também um fator coadjuvante em alterar e produzir também regressão de efeito. Eu gostaria agora também de ouvir a opinião do Lucas. Eu queria que ele fizesse alguns comentários. Quem mais que está aí na sala? Então, vamos lá, Lucas. Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Boa noite. Eu vou começar com aquilo que eu fui aprendendo também na minha vida. E é aquela história, né? A gente vai vivendo as mudanças de gerações aí, e o professor Reinaldo que está aí, quanta coisa o professor Reinaldo deve ter usado como equipamento no passado, conhece, sabe manipular, está guardado, não usa mais, porque novas tecnologias foram chegando. E vocês, novos médicos, estão entrando num mundo altamente tecnológico, de conexão sem fio, mapas coloridos, computadores com telas de definição HD, 4K, essas coisas todas. Muito bem. Eu sou da época que eu ainda fiz questão de aprender a fazer medida de curvatura de córnea, de medir a córnea, de fazer a ceratometria, usando o oftalmômetro, ou também chamado de ceratômetro óptico, de leitura óptica. Nós, médicos, usamos ali o aparelho para fazer as leituras internas. Então, assim, por que eu dou importância a esse aparelho? Porque quando eu comecei minha vida, lá no ano 2000, 2001, que eu terminei minha residência e tal, já tentei começar minha vida no interior, eu consegui montar um consultório para mim, sozinho, novo, enquanto os meus outros 11 colegas da residência se uniram em grupos de 3 ou 4 colegas, compraram um consultório usado e assim começaram a vida deles. E eu falei assim, não, eu estou indo para o interior, quero comprar um consultório novo, bacana, bonitinho e tal, porque esse consultório vai ficar comigo o resto da minha vida, que é a tendência dos equipamentos que a gente compra em oftalmologia. Então, na época, eu tinha dinheiro para comprar uma lâmpada de fenda, um tonômetro, um capacete, né, um oftalmoscópio binocular indireto, um projetor, e eu não tinha dinheiro para comprar um autorrefrator. Mas eu consegui comprar um oftalmômetro da Topcon, que recentemente, infelizmente, eu sempre fico acompanhando os sites das empresas e tento ver os equipamentos que estão sendo lançados, as novidades. E, infelizmente, a Topcon tirou do seu cardápio o oftalmômetro OM4, que foi o oftalmômetro que eu comprei. E com esse oftalmômetro, eu fiz muito teste de lente de contato, morando em Boa Esperança, no sul de Minas. E volto a repetir, um autorrefrator que me ajudaria a ter ali a sugestão do grau do paciente, para mim era muito caro. Eu não tinha mais dinheiro para conseguir comprar isso no começo. Então, eu venho falar para vocês o seguinte: procurem. O professor Reinaldo Ciero tem um oftalmômetro dentro do consultório dele, lá na clínica Laser Visão, que eu já fui lá uma vez, eu conheci o consultório dele por dentro, está lá, um oftalmômetro, está lá no cantinho, está lá, tal, mas ele está lá. O Arnaldo também tem um oftalmômetro, que era o que a gente tinha lá na unidade de córnea da Santa Casa, e que eu aprendi a fazer a leitura nele. Ele também ficava debaixo, lá num canto, escondido, porque
tínhamos autorrefrator, tínhamos topógrafo, então ninguém queria aprender a medir a curvatura da córnea com o oftalmômetro. E o Arnaldo pegou esse oftalmômetro e levou lá para o Life Center, deve estar guardado lá em algum lugar. O meu está guardado aqui na minha casa, porque aonde eu trabalho hoje, nos lugares que eu trabalho hoje, tem autorrefrator com ceratometria, e esse primeiro consultório que eu tive, eu vendi ele todo. Era tudo da Chinipon, marca muito boa, mas o meu oftalmômetro da Topcon foi o único equipamento que eu não vendi. Eu falei assim, não, esse equipamento aqui, um dia eu vou precisar dele por N motivos. E aí, um certo dia, numa aula de comparações sobre topografia, sobre tomografia, Pentacam, Robscan e tal, coisa, eu assisti uma aula, não vou lembrar de quem foi, mas o palestrante ressaltou a ordem de importância de precisão em preferência de confiabilidade em medida ceratométrica. E o palestrante falou assim, o autorrefrator, e principalmente os mais novos, o autorrefrator ainda pode errar uma coisa, porque o paciente, se está passando por um autorrefrator e ele está passando de forma dinâmica, é claro que o autorrefrator pode errar, que o paciente pode ter acomodação enquanto as medidas estão sendo feitas por um autorrefrator. Mas desde muito tempo, desde que eu entrei na residência, e já existia autorrefrator, os autorrefratores sempre foram muito precisos para medir ceratometria. Sempre foram. E, ultimamente, os autorrefratores de última geração, esses mais novos que estão surgindo, extremamente precisos. Então, o palestrante virou e falou assim, para fazer medida ceratométrica, o mais confiável, o autorrefrator. Depois seria o topógrafo, para confiar nas medidas dos 3,5 milímetros centrais. Depois, os tomógrafos, o Pentacam e o Galilei, e tal. E o palestrante falou assim, eu ainda vou falar mais, porque eu sou da época que eu ainda usava o oftalmômetro. Então, se eu puder ainda corrigir a minha palestra, o oftalmômetro que eu estou lendo, que eu sou responsável por fazer essa leitura óptica, é mais confiável ainda do que um autorrefrator. E esse palestrante virou e falou assim, eu quando desconfio que o meu autorrefrator pode ter tido alguma descalibração, eu vou lá e confiro no meu ceratômetro, no meu oftalmômetro. Uma vez que vocês aprendessem a usar esse oftalmômetro, vocês fariam diagnóstico de ceratocone, mesmo ceratocone inicial, com curvaturas abaixo de 47, vocês fariam diagnóstico de ceratocone precoce, sem necessidade de lançar a mão de tanta tecnologia. Há de se pensar o seguinte, quem é que está fazendo o exame da topografia? É o médico ou é uma técnica? Essa técnica está conseguindo reproduzir 100% das vezes a qualidade da posição do queixo do paciente? Porque isso no Pentacam, eu quase perdi uma cirurgia uma vez, porque lá no Ocular Laser a gente teve uma funcionária que passou lá por 3 meses, e essa funcionária fez um Pentacam mal realizado de uma moça que veio do interior, veio de Governador Valadares, com um Pentacam realizado em Governador Valadares, e que a colega de lá me indicou, falou assim, vai lá em Belo, procura esse médico aqui e fala que eu indiquei porque você tem boa indicação para fazer cirurgia. Essa moça chegou aqui, eu falei assim, não, eu tenho que fazer o Pentacam, eu tenho que ter certeza. E aí foi feito o Pentacam lá, essa nossa funcionária, que não teve um treinamento adequado e também não tinha um perfil adequado, fez o exame mal realizado, com a paciente mal posicionada, e o Pentacam que eu recebi, assim que eu cheguei na clínica, eu ia ver o Pentacam e ia entrar com ela para o bloco. Eu olhei o Pentacam e falei assim, meu Deus do céu, não vou poder operar essa moça. Aí a moça começou a chorar, porque ela veio aqui já para operar, ela tinha 4 graus de hipermetropia, ela ia casar em 1 mês. Era a concretização do planejamento de casamento dela. E eu olhei para o Pentacam e falei assim, nossa, eu estou vendo um problema aqui, acho que eu não vou poder te operar, não. Essa moça desabou a chorar na minha frente, com a mãe dela do lado. Eu falei assim, vamos lá que eu vou repetir o exame em você. Quando eu fui explicando à paciente a posição que ela tinha que ficar, que ela tinha que encostar o queixo, né,
na queixeira, assim, ó, não era só apoiar, mas tinha que chegar na distância de apoio da queixeira, que quem já me viu fazendo Pentacam lá, viu tanto que eu repito isso, todo paciente está escutando a mesma coisa. Eu refiz o exame no Pentacam, o exame saiu absolutamente normal e eu pude entrar para a cirurgia e fazer a cirurgia dessa moça. Então eu questiono, mas as topografias estão sendo realizadas por quem? Pelo próprio médico que está consultando a paciente? Ou vocês estão num consultório que não tem topografia e vocês pedem a topografia para ser feita em outro lugar? Quando a topografia está sendo feita em outro lugar, quem é que está fazendo o exame? Porque laudar, tudo bem, o médico pode pegar, laudar e assinar embaixo. Mas o médico responsável não está acompanhando 100% das vezes a técnica que está fazendo esse exame. E quem pede uma topografia e recebe uma topografia feita em um Pentacam, aonde a clínica usou o Pentacam, imprimiu só um mapa de topografia e entregou um mapa de topografia feito pelo Pentacam. E aí? Como que fica? Como é que nós vamos trabalhar com essa diversidade toda de equipamentos e de tecnologias? Então, a minha ressalva é essa. Cuidado, tentem conhecer o local onde o paciente está indo, né? Vocês têm que saber aonde o paciente está indo. Você não pode simplesmente fazer o pedido e deixar o paciente solto para fazer em qualquer lugar. Vocês têm que ter a credibilidade de um lugar que vocês conhecem às vezes a técnica, sabe que o exame vai ser mais bem feito. Então, a aula desse colega corroborou aquilo que eu fazia. Eu confio muito mais numa medida que eu vou fazer no ceratômetro, muito mais não, né? O autorrefrator é muito confiável, mas se eu tiver que ler no meu ceratômetro, eu vou confiar mais na leitura que eu vou fazer do que do autorrefrator. Então, assim, por quê? O topógrafo, qualquer que seja, em vez de ter o nosso olho vendo as reflexões das 3 miras que o oftalmômetro tem, e se os mais jovens nunca viram a imagem que um oftalmômetro reflete na córnea, não vai entender das 3 miras que eu estou falando. Então, vocês têm que ligar um aparelho desse, tem que levar um colega. Colega, senta lá que você vai ser o paciente, eu vou medir. O instrutor, o preceptor, ou o Reinaldo, ou eu, ou o Arnaldo, vão ensinar vocês o que vocês vão ver lá dentro. Então, como no oftalmômetro é o nosso olho que está vendo a reflexão da imagem da mira, nós conseguimos uma precisão maior. No caso do topógrafo, o centro tem uma câmera, e essa câmera ocupa já um local que poderiam ter mais anéis de plácido. Então, as críticas, quando se fala que uma ceratometria de um topógrafo é uma ceratometria simulada, como mencionou o professor Reinaldo, né? Ela é simulada porque no centro a câmera está lá filmando. Então, já entra nessa característica. O Pentacam tem uma câmera central e a câmera de chave que pega, né, na periferia. Então, toda tecnologia pode ter as suas restrições, pode ter as suas vantagens, mas pode ter as suas restrições. Eu sou levado a acreditar que um Pentacam, quando bem realizado, eu sou muito mais propenso a acreditar num Pentacam, porque eu estou tendo lá a ceratometria que eu medi no autorrefrator, batendo muito próximo com as medidas que o Pentacam está fazendo. E vale ressaltar, um paciente que tem ceratocone, né, dependendo do tanto que ele piscar, se a lágrima tiver também irregular, a lágrima irregular tanto vai afetar a leitura da reflexão dos discos de plácido de um topógrafo, como também pode alterar a medida da curvatura da córnea. Então, além de a gente ter que confiar no aparelho, ter que saber como que o aparelho funciona, nós temos que monitorar o estado da superfície de reflexão dessa córnea. Será que uma técnica tem a sensibilidade de saber que a superfície da lágrima desse paciente está adequada para fazer uma topografia, ou fazer um Pentacam, ou fazer um Galilei, ou um Orbis Scan? Será que ela vai ter essa sensibilidade? Então, tudo isso, pessoal, depende muito de muito fator, e como nós estamos tentando tratar com precisão, nós estamos fazendo cirurgia com excimer laser, que o laser tem uma altíssima precisão.
É precisão de 1 grau em eixo de astigmatismo. É precisão de casas decimais. Em vez de você falar assim, o meu paciente, eu gostaria de tratar 1,38. Você vai programar isso, o laser vai fazer isso, ao invés de programar 1,25 ou 1,5. Então, a precisão tem que ser parte dos exames, mas tem que ser parte também do médico. Em relação à pneumotonometria, quando surgiu, foi um boom, foi um alarde. Nossa, a ferramenta que faltava para entendermos a biomecânica da córnea, essa ferramenta chegou. Foi o HORA. Muito bem. O HORA, como um pneumotonômetro, né? Então, vamos lembrar assim, muitas clínicas têm pneumotonômetro para possibilitar, de novo, uma técnica a fazer medida de pressão ocular e tirar do médico este tempo, essa responsabilidade de fazer uma medida com um tonômetro de aplanação de Goldman, ou fazer essa medida com um Pascal, ou fazer essa medida com um tonômetro de percussão, com o iCare. Comprou o pneumotonômetro, custou muito caro, a técnica está lá fazendo, o médico vai aproveitar melhor o seu tempo. Pois muito bem. Se for considerar, assim, uma vez eu escutei isso de um colega, um palestrante, falou assim, o HORA, sim, ele pode ser considerado como pneumotonômetro, ele pode ser considerado o melhor pneumotonômetro do mercado, como pneumotonômetro, talvez para medir a pressão ocular. O colega não se referiu às qualidades do HORA para realmente nos dar as informações de esterese, de resistência corneana. E aí, como eu também, lá, desde que a Ocular Laser comprou o HORA, eu me meti a ir lá fazer o exame, eu li o manual de instrução, vi todos os parâmetros, o que ele fazia, e como eu estava fazendo o exame, no começo lá, dos meus pacientes, eu percebi na hora, no começo, que toda vez que eu tentava fazer um exame e o paciente tomava aquele susto da cadeira, eu não conseguia picos adequados. E eu sabia que o paciente era um paciente que não tinha uma córnea doente, ele tinha uma córnea normal, mas eu custava para conseguir os parâmetros de qualidade que o aparelho recomendava pelo seu manual de instrução. Então eu desconfiei assim, o paciente está tomando um susto danado. Por que eu não posso anestesiar esse paciente? Por que eu não posso pingar um anestalcon nele? Ah, mas o pneumotonômetro não encosta nada no olho. E essa é a propaganda, esse é o marketing das empresas. Para convencer o médico, fala assim, doutor, se você comprar um aparelho desse, olha que legal, não vai tocar no olho do paciente. Então, você não precisa fazer o exame, você pode deixar a sua técnica, que faz uma topografia que não encosta no olho, que faz uma campimetria que não encosta no olho, que faz qualquer exame que não encosta no olho, já pode fazer a pneumotonometria também. E aí, com isso, o médico entende que também não precisa pingar anestésico. Em um congresso do Nordeste, encontrei com um médico lá do Nordeste, lá de Alagoas, o doutor Alan, e ele foi fazer uma apresentação sobre esterese corneana e falar sobre o HORA. E o Corvus estava chegando ali também na época. Então, eu perguntei ao doutor Alan, num congresso lá de Aracaju, eu estava na plateia lá, e perguntei, porque o Alan falou assim, é porque onde eu trabalho, eu tenho um HORA do lado do consultório, então é só eu sair do consultório lá e voltar para o consultório. Está fácil, está perto, está no meu dia a dia ali. Sou eu que faço HORA. Ele falou. Eu perguntei para ele assim, doutor Alan, você percebeu, já teve a experiência de tentar pingar um anestalcon e ver como que o paciente, sem aquele susto, você consegue facilitar o exame, ter exames mais reprodutíveis, mais rápidos e mais confiáveis? A plateia caiu na gargalhada quando eu perguntei se ele estava pingando anestésico. Porque os colegas pensaram assim, mas que cara idiota, ele não sabe que não encosta no olho, não precisa pingar anestésico. E eu reafirmei. Depois que o pessoal parou de rir, silenciou, eu reafirmei. Pois é, porque como doutor Alan, sou eu que faço os exames quando eu preciso. E eu percebi uma facilidade muito maior de realizar o HORA com o paciente anestesiado. Então, eu gostaria de encontrar o Alan no próximo congresso e perguntar a ele. Porque eu perguntei, você pinga anestésico? Ele falou, não, eu não pingo anestésico. E realmente o que você está falando pode fazer sentido, porque eu tenho uma dificuldade muito grande para conseguir exames reprodutíveis. Num próximo congresso que nós nos encontramos no corredor do congresso, e ele veio falando comigo assim,
poxa, Lucas, cara, você tinha razão. Eu pingar o anestalcon agora melhorou demais os meus exames agora estão muito mais confiáveis. Então, pessoal, tudo isso são tecnologias novas, muito bacanas, mas que se vocês não entenderem, cada paciente entender que tinha que anestesiar, sim. O Corvis ou Corvis acrescentou, na minha opinião, uma condição muito legal, que é ver a córnea no seu comportamento e como que a córnea reverbera mais uma córnea que tem uma tendência de terceira tocone. Porque a imagem em vídeo é muito legal. Na próxima aula, a gente passa o vídeo para vocês verem a comparação que a própria óculos faz quando tem uma córnea normal e embaixo uma córnea com ceratocone. E ela mostra como que essas deformidades são diferentes em córneas diferentes. Enquanto o André estava apresentando a aula aí, eu busquei na internet, achei novos vídeos da óculos mostrando comparações de córneas normais com córneas implantadas de anel. Vi vídeos de córneas normais e córneas com crosslink, que a própria óculos fez. Então, a visualização é muito interessante para nós médicos vermos essa reverberação. Mas, infelizmente, nenhum desses aparelhos se provou ser a ferramenta definitiva para que nós possamos, unindo um pentacam, unindo o estudo da elevação posterior, que é onde a doença começa, e muitas vezes a elevação posterior pode ter uma alteração que não estaria ainda repercutindo na superfície anterior de uma topografia. E aí eu venho falar um pouco ao contrário do que eu entendi que o André falou, que muitas vezes o topógrafo é mais sensível para pegar alteração, que o pentacam não é. Eu não vou concordar com isso. Eu não posso concordar com isso, sinto muito. Então, o topógrafo, sim, é muito importante. Eu não estou tirando a importância da topografia, mas a união de um Corvis ou de um Ora não nos deu como ferramenta definitiva de nós falarmos assim, estamos com 100% de segurança que esse paciente é um bom candidato, que ele pode fazer cirurgia refrativa, que ele não vai ter ectasia. Infelizmente, nenhum desses aparelhos nos deu essa certeza até hoje. Isso pode mudar. A tecnologia vai evoluir e isso pode mudar. Eu espero que mude. Também estou ansioso para avançar e conhecer novas tecnologias. Isso aí. Obrigado. Muito bom, Lucas. O Lucas fez várias considerações importantes aí. E realmente, gente, o oftalmômetro ou ceratômetro manual, que a gente chama, ele é muito útil. Porque, na verdade, a gente só usa os 3 milímetros centrais da córnea. O restante da córnea ali, se você não deformar os 3 milímetros centrais, a visão vai ser normal. Então, como ele mede os 3 milímetros, são os mais importantes, ele realmente é muito útil. E ele também é muito útil, gente, para você medir uma curvatura, uma curva base de uma lente de contato. Isso também ajuda bastante. Às vezes o paciente está com uma lente bem adaptada, a lente não está com um grau adequado, então você vai lá e mede a curvatura, já te facilita muito a sua vida. Tá? Bom, gente, esse assunto de biomecânica, ele é fascinante, mas ele ainda está incompleto. Nós, como o Lucas falou, nós ainda não temos um equipamento que seja 100% eficiente, que nos dê um grau de certeza muito grande. A topografia, gente, é um negócio tão desafiador que uma vez eu estava num congresso da Academia Americana e um colega muito experiente, eu não sei se foi o Rabinovich, se foi um desses Kleiss, desses aí que já desenvolveram algoritmos de topógrafo. Era um cara muito conhecido e ele resolveu mandar, eu não sei qual o número certo, se foi 50 topografias, o Lucas deve lembrar desse caso, para especialistas em cirurgia refrativa. E nós não estamos falando de pessoas inexperientes, nós estamos falando de pessoas que são referências em cirurgia refrativa. E ele colocou para esses médicos se eles operariam ou não e numerou cada uma dessas topografias. Foi uma inconsistência de resultados absurda. Olha como que, mesmo com especialistas, é muito difícil a topografia, você ter certeza quando os casos são borderlines.
Por isso que todas essas ferramentas adicionais, como a paquimetria ultrassônica, como a tomografia, como até o hora mesmo, né? Outros fatores que podem produzir ectasia, como a idade, como o sexo, como a profundidade de ablação, tudo isso aí a gente tem que considerar como fator de risco. Não é só a topografia. A topografia é o principal fator de risco. É o principal fator de risco. Uma topografia alterada, principalmente se tiver uma perda de ortogonalidade, isso aí é altamente arriscado se operar um paciente nessas condições. Então, nós vamos amanhã apresentar uma quantidade grande de topografias e vocês vão dizer se a topografia é normal ou não. Tá ok? Alguém mais quer fazer algum comentário, gente, sobre essa aula do André? Quer Alguma fazer alguma pergunta aí? pergunta? Isso. Ô, gente, não fiquem inibidos. Nenhuma pergunta é desprovida de propósito. Nós estamos começando o curso, muitos estão muito inexperientes, então é normal que às vezes façam perguntas, né? Mas toda pergunta será importante, não é importante não ter dúvidas. E vamos aproveitar aqui a presença do Lucas, que é muito experiente, e a gente vai poder esclarecer qualquer dúvida. Fique à vontade para perguntar aí. Enquanto a formulação das perguntas está sendo feita, eu vou só completar uma coisa que eu vi um dia numa viagem que eu fiz sobre o hora, tá? Certa vez eu tive que ir na Argentina, dar uma instrução, treinar a equipe do Roberto Albertazzi, lá da Argentina. Para quem não conhece o Roberto Albertazzi, ele foi um sujeito que fez um dos nomogramas que a Medifacus usou, o nomograma de tabelas refracionais do ano de 2009, que já não é tão reconhecida mais hoje, porque a evolução de anel ela caminhou, então teve cálculo de anel por asfericidade, aquela história toda. Bom, o Roberto Albertazzi, para quem não o conhece, ele é formado inicialmente como especialista em retina. Ele era retinólogo. E, de repente, ele virou e falou assim, opa, não, eu preciso resolver as questões refrativas. O Roberto Albertazzi já foi o presidente da Sociedade Argentina de Cirurgia Refrativa. Então, assim, é o cara, o top das galáxias lá. E quando a Medifacus, logo no início das lentes Rosica 2, a lente esclera, a lente 7 tinha acabado de ser lançado ali, Roberto Albertazzi veio no Brasil, veio em Belo Horizonte, teve uma introdução lá das lentes lá na Medifacus, e aí eu fui lá, porque eu tinha assunto para eu resolver, assunto meu lá, e aí me apresentaram para ele. E aí conversei lá um pouquinho, ele virou e falou assim, não, Medifacus, o negócio é o seguinte, eu vou comprar as lentes, eu vou comprar todas as lentes, Rosica 2, PG, IC, tudo que tinha na época, mas eu vou comprar, mas eu quero que o Lucas vá lá me ajudar a treinar lá a minha funcionária, a minha contatóloga. A contatóloga dele, inclusive, é brasileira, não é argentina. E aí, curioso que é o seguinte, aí eu pensava assim, que o Roberto Albertazzi tinha um serviço dele em Buenos Aires. Em Buenos Aires, ele tem um consultório particular, um consultório assim, pequeno, simples, mas ele atende pacientes particulares só, não atende plano de saúde, nada. E é curioso que o consultório dele é num prédio misto, são apartamentos de 2 quartos, que você pode ter um ponto comercial, mas pode morar. Mas o serviço do Albertazzi é em Quilmes, uma cidade perto, como se fosse daqui a Nova Lima, ou daqui a Sete Lagoas, uma cidade grande, onde tem a sede da cervejaria Quilmes lá. Então, o serviço do Albertazzi, que era um serviço maior, era em Quilmes. É um prédio lá de 4 andares, e cada andar tem um departamento. Quando eu fui, aí ele me levou lá, porque ele mora em Quilmes, mora na casa dele lá, ele falou assim, não, o nosso trabalho na lente de contato agora vai ser lá em Quilmes, vamos lá que você vai treinar a minha funcionária lá. E ele foi me apresentando os andares da clínica. Quando ele passou no 2º andar, tinha lá o departamento de glaucoma, e no departamento de glaucoma tinha o hora, no departamento de glaucoma. E no andar dele, que era o último andar, que era o da cirurgia refrativa, do tratamento de ceratocone, o Roberto Albertazzi também tem conhecimento de implante de anel
fantástico. Ele fez já umas mesclas há muitos anos atrás, muito antes de se falar de anel de alta miopia. O Roberto Albertazzi já mesclava anéis da americana lá, da Intax, anéis de 6 milímetros em seção fusiforme, com anel triangular do outro lado. E me mostrou uns resultados lá muito interessantes. Então, eu aprendi muito sobre também técnicas de calcular anel com ele. Mas eu falei assim, ué, doutor Roberto, mas o Horas está aqui no glaucoma, não tinha que estar lá no seu andar da cirurgia refrativa, onde tem seu pentacanto, você faz os seus cálculos de anel de refrativa? Não, o Horas é muito bom, é para glaucoma, eu não uso o Horas para refrativa, não. Então, vejam bem, né? Assim, eu estou contando para vocês, para abrir o olho de vocês. Usem, conheçam, façam os exames, vão lá, manipulem o aparelho, eu ensino vocês, mostro como é que liga, como é que faz, mas cuidado, né? Ele não pode ser a ferramenta definitiva para você falar assim, vou operar esse paciente porque eu consegui uma boa biomecânica, porque eu estava na dúvida. Eu tive uma dúvida no Pentacan ali, que eu fiquei com uma dúvida, eu vou fazer o Hora. Então, se o Pentacan tem alguma dúvida, onde tem fumaça, suspeitem que pode ter fogo. Muito bem, perguntas? Boa noite a todos. Aqui é o Felipe falando. E eu tenho uma dúvida. É a respeito de quanto tempo vocês pedem para o paciente ficar sem lente de contato para fazer topografia, porque eu acho que essa resposta ela varia muito de cada um para cada um. Eu queria escutar a opinião de vocês. Ô Felipe, você vai depender de vários fatores, a começar do tipo de lente. As lentes rígidas, geralmente, você tem que deixar mais tempo sem uso. Embora lente gelatinosa também provoque o órpage. Eu vou mostrar casos para vocês. Eu já tive paciente que eu tive que ficar 1 mês sem uso da lente de contato. Eu semanalmente fazia a topografia e ela mudava. E mudava não era porque o exame não estava bem feito. Mudava porque a topografia tinha interferido nas medidas a lente tinha interferido nas medidas da topografia. Então, isso é muito variável. Você tem que fazer 2 topografias sequenciais, depois que você suspende o uso da lente, e sejam absolutamente correspondentes. Enquanto você está tendo alguma alteração, não só de parâmetros, mas também da superfície ocular. Pacientes que não usam lente com muito cuidado, geralmente tem uma superfície ocular muito sofrida, né? Tem neovasos e tudo, então tudo isso aí interfere nas medidas. Então é importante você fazer o exame, fazer o planejamento cirúrgico em cima de uma córnea que não tem influência da lente. E o tempo, ninguém vai ter esse número definitivo, porque depende de cada caso. Não sei qual que é a conduta do Lucas. Eu gostaria de ver suas observações, Lucas. Perfeito. Assim, a pergunta, Felipe, ela é excelente. É uma pergunta que vocês precisam ter muito bem na mente de vocês como conduzir um caso desse. Porque, frequentemente, vocês receberão pacientes aonde vocês estiverem trabalhando, que muitas vezes a secretária não é a sua secretária, é a secretária de um serviço. E, às vezes, esse serviço não consegue treinar uma secretária para orientar bem pelo telefone e sistematicamente perguntar para todo mundo que está ligando para marcar uma consulta oftalmológica, a secretária perguntar assim, o senhor usa lente de contato? Sim ou não? Se sim, qual o tipo de lente? Quanto tempo você vai tirar isso antes? Então, a pergunta, Felipe, é muito boa, porque não é uma resposta só entre nós, médicos. Nós temos que monitorar como que a marcação dessa consulta estaria sendo feita. Então, Felipe, de um parâmetro assim, geral, se o paciente não é seu paciente, é a primeira vez que você vai conhecer ele, né? E se essa filtragem da secretária funcionasse, porque na maioria das vezes não vai funcionar, é você que vai ter que explicar ao paciente que ele deveria ter a paciência de retornar outro dia, que você vai explicar para ele, falar assim, paciente, se você tiver um relógio no seu pulso, e se o seu relógio ainda estiver folgado, que você consegue até enfiar um dedo assim, entre a pulseira do seu relógio, né, significa que a pulseira não estaria apertada,
Mas se você tira esse relógio, vai ter uma marca da pulseira desse relógio. O paciente entende isso com uma clareza fenomenal. Então, se o paciente perceber a sua preocupação em tratar dele da melhor forma possível, o paciente vai aceitar retornar outro dia, né? Perder outro dia de serviço, porque isso impacta, né, no orçamento dele e tal, na sua produtividade, mas ele vai aceitar voltar em outro dia, sim. Então, a recomendação global seria o paciente ficar 2 dias sem a lente gelatinosa e 1 semana sem uma lente rígida gás permeável, sabendo que você não foi quem adaptou essa lente, né? Você não sabe. Se você tem um paciente que você adaptou uma lente Rose K2 e a lente Rose K2 tem uma curvatura posterior extremamente sofisticada, então, padrão de fluoresceína de uma lente Rose K2 é completamente diferente de padrão de fluoresceína que vocês aprendem em fellowship de lente de contato, com acúmulo de fluoresceína ali para não ter toque apical e tudo mais. A lente Rose K2 tinha que ter uma película de fluoresceína tão fininha que vocês deveriam conseguir ver as criptas irianas com a luz azul da lâmpada de fenda, que é mais escura, mas vocês deveriam ver as criptas irianas com detalhes. Porque se tiver algum acúmulo de fluoresceína e essa lente estaria mais encurvada do que o necessário, vocês não veriam as criptas irianas. Então, como não é você que fez a adaptação de uma lente Rose K2, como não é você que sabe qual o nível de precisão dessa lente, recomendar 10 dias em média. Mas é isso que o professor Reinaldo falou. Lente de contato gelatinosa. Eu vejo muito os médicos tentando resolver problemas de intolerância dos pacientes, o paciente falando assim, a lente gelatinosa está deixando meu olho muito vermelho, meu olho está muito vermelho, e não sei o quê. Ah, essa vermelhidão do seu olho é uma alergia ao produto de limpeza, porque o produto de limpeza é feito de uma proteína do porco e você está desenvolvendo uma alergia ao produto de limpeza. Vamos trocar o produto de limpeza. Você vai trocar o produto de limpeza por outro produto de limpeza que também é derivado de proteína animal. E o problema não é esse. O problema é uma lente gelatinosa que está desidratada, por estar desidratada, encurvando e apertando o olho do paciente, ok? E os médicos não estão entendendo isso. Não estão entendendo qual o colírio lubrificante ideal que esse paciente, usuário de lente gelatinosa, deveria estar usando. Para isso existem as chamadas hipromeloses, porque a concentração de 0,3, diferente da carboximetilcelulose de 0,5, essa concentração é a mais próxima que um colírio lubrificante conseguiria hidratar uma lente gelatinosa. E não seria o ideal, porque o que mais hidrata seria um soro fisiológico. Então, essas condições, vocês estarão fazendo fellow de lente de contato, aí alguns eu sei que estão fazendo fellow de lente de contato, vocês vão ter o ano todo para aprender isso e para pôr isso em prática. Então, vai muito do médico, do feeling, de como que essa cone está se comportando. Como o Reinaldo falou, lente gelatinosa, que está lá, que o paciente não tira, dorme com ela, dorme a fica o mês inteiro, essa lente pode causar um arpejo muito intenso e 2 dias, 1 semana não serão suficientes. Depende do que o paciente quer, se o paciente quer ir para a cirurgia refrativa e como que você vai orientar esse paciente até chegar no resultado de segurança que você confia. Excelente. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta aí? Bom, se ninguém tiver fazer mais uma pergunta, gente, então acho que nós vamos ficando por aqui. E amanhã, às 7h30, nós então vamos ter uma aula sobre topografia. E eu vou apresentar para vocês uma quantidade grande de topografias e vocês vão, então, decidir se elas são normais ou não e por quê. Ok, Lucas? Eu espero que você esteja aqui amanhã, porque vai ser muito importante a sua presença. Professor, Então, vou boa tentar, noite a todos. eu posso estar na estrada, voltando de Sete Lagoas, mas eu entendi. tento entrar na estrada. Vou tentar. Entendi. Tudo Obrigado. bem. Falou, gente. Uma boa noite a todos, então. Até amanhã, então. Tchau, obrigado. Boa noite. Boa noite, gente.